Criado em 2013 pela Arquidiocese de Belo Horizonte, na PUC Minas, o Observatório da Evangelização nasceu da sintonia entre as buscas de resposta da Igreja aos desafios suscitados pela cultura contemporânea, a ação evangelizadora e os apelos do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o secretário do Observatório, professor Edivar Neves Guimarães. Professor Edivar, bem-vindo. Obrigado, Renata. É com alegria que estou aqui no seu programa. Como que surgiu o Observatório, o primeiro do Brasil? É isso mesmo. Quer dizer, a igreja, ela entra de vez em sintonia com o mundo em que vivemos e acolhe os seus desafios, os seus apelos. Cada vez mais, esse instrumento observatório, ele se faz presente em várias áreas da nossa sociedade. Não poderia ser diferente na igreja. Então, a igreja, ela pretende que, ao criar esses observatórios, eles consigam, oferecer para a própria igreja, mas também para os cristãos, para toda a sociedade, maior visibilidade às suas ações evangelizadoras. Como que foi essa escolha em Minas Gerais, para Minas Gerais? Ficamos muito felizes da Arquidiocese de Belo Horizonte e aqui na PUC Minas termos sido escolhidos pelo Pontifício Conselho para sediar um desses observatórios. Estão previstos outros, mas o nosso teve a alegria de ser o primeiro que está aí tentando configurar uma caminhada e responder a esse desafio. Quer dizer, a escolha da Arquidiocese de Belo Horizonte, juntamente com a universidade, foi de uma sabedoria muito grande, porque nós temos uma caminhada muito interessante e é interessante colocar essa caminhada a serviço de toda a igreja, de dar visibilidade àquilo que está acontecendo na nossa igreja. O observatório ele surge, professor Edivar, para divulgar experiências e processos da nova evangelização. Em que consiste essa nova evangelização? Na época do pontificado do João Paulo II é que começou essa expressão nova evangelização. É necessário uma nova evangelização. Nós estávamos no contexto de fazer um balanço dos 500 anos de presença da igreja aqui no Brasil. Então, numa caminhada que é longa como a evangelização da Igreja Católica, é necessário que se faça balanços, avaliações, que se corrija rotas, que se perceba miopias. Então, quando usou o termo novo ou nova evangelização, se pretendia fazer todo um debate, todo um processo de renovação, de busca de novos métodos, de novos meios para responder aos desafios do mundo contemporâneo. Então, desde do pontificado João Paulo II, essa expressão entrou para dentro da igreja. Não se trata, então, de haver uma velha e uma nova, até porque o termo evangelho significa boa notícia, uma nova notícia que Jesus trouxe para a humanidade, que é o amor de Deus. Exatamente, que é o amor de Deus por todos os seres humanos. Então, quando fala-se nova evangelização, cabe a toda a ação da igreja apresentar essa novidade que é aquilo que foi encarnado na vida de Jesus Cristo. Você citou alguns dos objetivos, mas quais seriam os principais, os pontuais do observatório hoje? Primeiro, se constituir como um espaço onde a igreja se apropria dele e perceba a relevância desse instrumento para que dê ali visibilidade às ações evangelizadoras da igreja. Eu vou dar a título de exemplo, vamos supor, numa determinada comunidade ou numa paróquia ou um grupo de cristãos faz um trabalho muito interessante em relação à evangelização das famílias ou das juventudes e às vezes ficam muito situados e ninguém, em termos de conjunto, tem acesso a essa experiência. Então, ela fica impedida, por exemplo, de fecundar, de iluminar outras realidades que também estão sendo chamadas a responder esses desafios. Então, em primeiro lugar, é dar visibilidade, mas também, Renata, oferecer análises dessas ações que estão acontecendo, convidar pessoas para escrever artigos, oferecer ali reflexões pertinentes para esses novos desafios que nós enfrentamos no contexto atual.
Inclusive, tem uma grande rede de colaboradores. Sim, não é verdade? O observatório ele tem um núcleo coordenador, né, um núcleo executivo e tem uma equipe mais ampliada de colaboradores, de professores, teólogos, pastoralistas, pessoas que entendem essa dinâmica da igreja e quando o núcleo executivo vai a campo, observa e narra uma determinada ação evangelizadora, esses colaboradores são convidados a analisar, a dar um feedback para aqueles que vão utilizar o observatório, né? Ver como é que essa experiência foi narrada, ela está sendo compreendida, bem vivida, o que ela traz de novo. Qual o perfil desses colaboradores? É uma equipe multidisciplinar? Sim. Com várias áreas de atuação? A pretensão do observatório foi constituir esse grupo plural, para oferecer exatamente múltiplos pontos de vistas. São teólogos. Exatamente, são pessoas qualificadas na área da teologia pastoral, que conseguem, por exemplo, estar presente e atuante dentro da igreja. Muitos deles são professores, inclusive, da nossa universidade, da PUC Minas, mas também gente de fora, que esteja presente, por exemplo, em outras faculdades de teologia, por exemplo, como a FAGE, o ISTA, que são duas faculdades, como também da PUC Minas, né? O observatório, ele começou recentemente e busca parceiros, pessoas que estejam mais envolvidas, a própria comunidade acadêmica, como que os paroquianos, os estudantes, as pessoas, os cidadãos podem usufruir desse instrumento de evangelização? Primeiramente, foram criados alguns instrumentos exatamente para comunicação com os usuários desse instrumento que é o observatório. Foi criado um portal que está no endereço da própria PUC Minas, www.pucminas.br/observatório, e desse portal, onde a gente ali atualiza diariamente com notícias, a gente apresenta, né, aquilo que o observatório está analisando e ali também é colocada, na medida em que vai sendo concretizadas essas observações, vão sendo colocadas ali para que os usuários, né, se apropriem, conheçam essas experiências. E também as reações dessa equipe ampliada que é convidada a escrever e publicar ali no nosso portal. Existe também um espaço de reproduções, onde a gente oferece para o usuário artigos com reflexões qualificadas desses temas urgentes que a igreja enfrenta na sua ação evangelizadora. E do próprio portal, o usuário tem acesso ao nosso blog e a nossa presença no Facebook. Então vocês estão nas redes sociais também com tudo, né? Claro, e não poderia ser diferente, né? O observatório ele tem que se fazer presente, ele tem que se tornar conhecido e foi pensando nisso que agora no mês de março, nós celebrando e avaliando os 6 primeiros meses de caminhada, sim, nós decidimos visitar cada uma das regiões episcopais, encontramos com os vigários episcopais, com as suas secretárias, e para que eles nos ajudem a montar pautas, a nos oferecer experiências que estão acontecendo nas regiões episcopais, para que a gente vá a campo e observe-as. Como que é esse relacionamento, você disse, nas regiões episcopais, mas também com o Vicariato de Ação Pastoral e com o próprio Vaticano? E isso é muito interessante que você tocou, Renata, porque na coordenação do observatório está Dom João, né, nosso bispo auxiliar, e o Padre Áureo, que é aquele que coordena o vicariato da ação pastoral. Então, o observatório ele tem que estreitar laços e andar com muita, vamos dizer assim, com muita proximidade do vicariato. Até porque o vicariato é aquele que vamos dizer assim, que sintetiza, sim, aquilo que está acontecendo na arquidiocese, né, em termos de ação evangelizadora. Então, essa parceria, ela está em processo de consolidação e cada vez mais vai ser algo concreto. Vocês têm que reportar periodicamente ao Vaticano também todo o trabalho, sim, todo o planejamento do observatório. Como você bem disse no início dessa entrevista, a solicitação primeira foi do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. E como o próprio Vaticano reforça e motiva, o Papa Francisco tem falado muito disso, retomando o Concílio Vaticano II, que celebramos recentemente o término há 50 anos atrás, fala da importância da autonomia da igreja particular.
Então, essa igreja de Belo Horizonte, da Arquidiocese, ela tem que ter a sua caminhada própria, mas ao mesmo tempo em sintonia, né? Porque a Igreja Católica é uma unidade. Então, ela vai também oferecer, ela não vai ser só uma igreja que recebe orientações do Vaticano, mas da sua própria experiência, da sua própria encarnação do Evangelho, ela vai oferecer para toda a igreja esse fermento, né, que responde aos desafios de evangelizar no mundo contemporâneo. E a gente espera que o Observatório esteja a serviço exatamente dessa visibilização, dessa comunicação daquilo que acontece na nossa arquidiocese. Qual tem sido o trabalho mais recente de vocês, além dessa visita? Algum estudo para a gente encerrar? Uma reflexão, algum tema importante? Sim, nesse primeiro 6 meses de caminhada, nós tivemos a oportunidade de conhecer os trabalhos, as ações evangelizadoras que acontecem nos aglomerados, sobretudo no aglomerado da Serra e ali na barragem Santa Lúcia. Tivemos a campo e observamos as ações evangelizadoras de 2 paróquias, já estão narradas no nosso observatório. Depois conhecemos um movimento muito interessante, que é o movimento das pequenas fraternidades, que acontece em 2 paróquias da nossa arquidiocese. Também tivemos numa paróquia que concretiza uma rede de comunidades, uma paróquia que é coordenada pelos padres jesuítas, numa das regiões episcopais. Então, devagarzinho, a gente vai concretizando essa missão de dar visibilidade. Mas também, nessa reunião de avaliação dos primeiros 6 meses, já recebemos, por exemplo, várias sugestões interessantes de perscrutar o que está acontecendo, por exemplo, no trabalho com as juventudes, com as famílias, e também, por exemplo, oferecer reflexões pertinentes de desafios que estão aí candentes na nossa igreja. É uma riqueza a nossa igreja, né? Então, sim, tem muito o que mostrar. Muito obrigada. Ok, muito obrigado também. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Até o próximo programa.